Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Na verdade, no vídeo de hoje nós vamos concluir a leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. O tópico está na tela aí para os senhores, a extinção do processo. Vamos a ele, portanto. A teor do que dispõe o artigo 316 do CPC, a extinção do processo dar-se-á por sentença. Há aqui uma imprecisão terminológica. Se algum pronunciamento é apto a extinguir o processo, com efeito, ele é uma sentença. Mas não se pode dizer que a sentença extingua sempre o processo. Se a parte contra ela interpuser recurso, o pronunciamento que o decidir por último receberá a denominação de acórdão e não de sentença, ainda que ele tenha o valor de sentença. Além disso, há a fase de cumprimento de sentença, que está nos artigos 513 e seguintes, em que a sentença é executada no bojo do próprio processo em que foi proferida, o que significa que ela não terá posto fim ao processo. Por outro lado, nem toda sentença veicula resolução de mérito. A sentença que encerra a fase de conhecimento pode declarar a impossibilidade de resolução do mérito, sentenças terminativas, ou conter tal resolução, são as sentenças definitivas, nos termos, respectivamente, dos artigos 485 e 487. A sentença que põe fim à execução, artigo 925, não contém julgamento de mérito, apenas declara a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 924. Além disso, nem todo pronunciamento que julga o mérito é sentença. Pode haver resolução parcial do mérito no saneamento do processo, remetendo-se a outra parcela da lide à instrução probatória. Nesse caso, tem-se decisão interlocutória do artigo 356. Decisão parcial, decisão interlocutória de julgamento parcial do mérito. No âmbito do procedimento comum, a sentença, nos termos do parágrafo 1º do artigo 203, é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva com ou sem resolução do mérito. Essa última hipótese ocorre quando o ato decisório do juiz reconhecer a existência de um defeito que impede, em termos absolutos, a solução do mérito, artigo 485, interrompendo prematuramente a marcha procedimental. Porém, antes de proferir decisão nesses termos, deve o juiz conceder à parte oportunidade para corrigir o vício, é o que consta do artigo 317, dando-se ao processo o máximo aproveitamento possível. Para a efetividade do sistema e eficácia das decisões judiciais, a decisão sem resolução de mérito é verdadeiramente o resultado indesejado. É o fracasso do sistema processual. Não por outra razão, a doutrina denomina a decisão que afirma
a impossibilidade de julgamento do mérito ou de concessão da tutela executiva de sentença de extinção anormal do processo. O que se espera é que, submetido o conflito de interesses à apreciação do Poder Judiciário, da movimentação da máquina judiciária resulte, no processo de conhecimento, uma decisão de mérito, seja de procedência ou de improcedência, que efetivamente a solucione. Na execução, espera-se a satisfação do credor. Todo o resto deve ser entendido como anormal. Essa diretriz é reforçada pela explícita consagração do princípio da cooperação, artigo 6º do CPC, que também já se extrairia do contraditório da boa-fé. Para o juiz, a cooperação impõe, entre outros deveres, prevenir as partes sobre os riscos e deficiências das manifestações e estratégias por elas adotadas, conclamando-as a corrigir os defeitos sempre que possível e dialogar com elas, não as surpreendendo com decisões sobre questões de ofício, não submetidas antes ao debate com as partes. É o que consta do artigo 10. Mas há limites. A norma impositiva de correção, para evitar-se a extinção anormal do processo, aplica-se aos vícios que possam ser corrigidos, sem violação da estabilidade da demanda. Artigo 329. Por exemplo, a falta de uma procuração pode ser suprida, mas não há como corrigir-se a violação à coisa julgada ou à litispendência, sem alterar-se algum dos elementos da ação, pedido, partes ou causa de pedido. Do mesmo modo, não é possível corrigir-se uma ilegitimidade passiva, depois de perdida a oportunidade dos artigos 338 e 339. Mas mesmo nesses casos, se o juiz estiver considerando o defeito de ofício, sem que ele tenha sido antes ventilado no processo, impõe-se submetê-lo ao contraditório, ainda que ele não possa ser corrigido, o autor pode demonstrar sua inocorrência. Com isso, senhores, nós acabamos a análise do nosso livro, Anotações de Teoria Geral do Processo. Eu vou fazer aqui uma passagem pelo nosso apanhado bibliográfico para quem acompanha a nossa jornada aqui nessa exposição quase que diária aqui sobre o livro. Vou passar aqui devagarinho para que os senhores possam ter acesso. Com isso a gente fecha a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Essas foram as obras consultadas. A partir de agora nós passaremos a fazer a leitura, a análise do outro livro, Anotações de Processo Civil. Então, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.